Brasil cria mais de 1 milhão de vagas de emprego formal no primeiro semestre. Caixa começa a distribuir 12 bilhões e 700 milhões de reais de lucro do FGTS. E você vai ver também. Sobe para 8 o número de mortos em explosão em cooperativa no Paraná. Ministério da Agricultura e Pecuária está em Tóquio para dar continuidade à missão que busca promover a produção sustentável do Brasil. Em meio à onda de calor recorde, secretário da ONU afirma que estamos na era da fervura global. Estudo revela que investir no bem-estar dos funcionários melhora os resultados das empresas. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Brasil registrou um saldo positivo de 157 mil carteiras de trabalho assinadas em junho, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. No semestre equivalente de janeiro a junho, o saldo representa pouco mais de 1 milhão de empregos oferecidos. No mês, os 5 grupos de atividades econômicas registraram saldos positivos em serviços, agropecuária, construção, comércio e indústria, principalmente na indústria de transformação. Já por região, o Sudeste está no topo, seguido por Nordeste, Centro-Oeste e Norte. O salário médio real de admissão em junho foi de R$ 2.015,04 e o perfil dos trabalhadores foi maior para as mulheres, com 55 mil contratações. E a Caixa Econômica Federal começou a distribuir hoje 12 bilhões e 700 milhões de reais para os trabalhadores. Esse valor representa o lucro que o FGTS teve em 2022. Cerca de 132 milhões de trabalhadores que possuíam conta no FGTS com saldo em 31 de dezembro de 2022 vão receber o crédito proporcional ao saldo existente na mesma data. Por exemplo, uma conta que tinha na época R$10 mil vai ter um lucro creditado de R$ 246. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a expectativa é de que os depósitos sejam concluídos até o fim de julho. De acordo com a Caixa, os trabalhadores poderão consultar o crédito no extrato da conta por meio do aplicativo FGTS. Vale ressaltar que o dinheiro não pode ser sacado. As regras para o saque do FGTS seguem as mesmas. O Brasil tem mais de 1 milhão de pessoas que se autodeclaram quilombolas. É o que mostram dados do censo de 2022, divulgados hoje pelo IBGE. 1.300.000 pessoas no Brasil se identificaram como quilombolas no censo deste ano. Essas pessoas têm laços históricos e ancestrais de resistência com a comunidade e com a terra em que vivem. O número corresponde a 0,65% da população total do país. Esses dados sobre quilombolas obtidos pelo IBGE são inéditos. Essa é a primeira vez que foi incluído nos questionários do censo perguntas para identificar pessoas que se autodenominavam quilombolas. No país há quase 474 mil domicílios, com pelo menos um morador quilombola e com a média de moradores maior que a média nacional. O Nordeste concentra quase 70% dos quilombolas, com grande destaque para os estados da Bahia e do Maranhão. Juntos, eles têm 50% dos quilombolas do país. E na Amazônia Legal estão quase 30% dos quilombolas do Brasil. Mas mesmo com essa concentração, há quilombolas em todas as regiões do país e em quase todos os estados, com exceção de Roraima e Acre. E mais de 87% dessa população vive fora dos territórios oficialmente delimitados para os quilombolas. E olha só, o economista Márcio Postman será o novo presidente do IBGE, segundo o anúncio do ministro de Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, do PT. Postman vai substituir Simar Azeredo, funcionário de carreira e ex-diretor de pesquisa do Instituto
que presidiu o órgão desde 3 de janeiro. Márcio Postman é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, em 1993, tornou-se doutor pela Universidade Estadual de Campinas. O indicado pelo governo para o IBGE também publicou mais de 60 livros ligados à economia. Em 2002, venceu o Prêmio Jabuti na categoria Economia, Administração, Negócios e Direito, com o livro A Década dos Mitos. Em outubro de 2020, o economista postou uma crítica ao Pix, programa de transferências online que foi lançado um mês depois. Segundo ele, o Pix seria mais um passo na via neocolonial, a qual o Brasil já se encontra ao continuar seguindo o receituário neoliberal. O deputado federal Aécio Neves foi absolvido por unanimidade na decisão de primeiro grau pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, após a acusação de corrupção passiva. O julgamento começou em junho deste ano e foi retomado hoje depois de um pedido de vista do desembargador Fausto de Santos. O TRF analisava um recurso do Ministério Público contra uma decisão da Justiça Federal em São Paulo, que em março de 2022 absolveu o deputado do PSDB, a irmã dele, o primo e o ex-assessor parlamentar, Mederson Souza Lima. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. A Polícia Federal saiu para cumprir nesta quarta-feira 8 mandados de busca e apreensão. O objetivo era desarticular uma associação criminosa especializada em cometer delitos que envolvem fraudes no recebimento do auxílio emergencial. Na ação, concentrada na Baixada Fluminense, foram apreendidos documentos, computadores e um carro avaliado em R$150 mil. As investigações começaram em 2020, através de um cruzamento de dados de fraude do auxílio emergencial. A partir daí, foi constatado que os investigados eram beneficiários de pelo menos 55 contas. Os criminosos responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa. O estado de conservação do Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, está completamente abandonado e com falta de manutenção. Palco de lazer e treinamentos para atletas nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, o espaço foi o primeiro local a ser inaugurado na capital em 2011. A promessa era que o terreno fosse conservado para deixar um legado de lazer e esporte para os cariocas. A área também seria utilizada para eventos, mas 7 anos depois, o que mais chama a atenção é o estado de abandono. A Prefeitura do Rio informou que tem trabalhado na elaboração de um projeto para a preservação e recuperação do local. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. E veja a seguir, em meio à onda de calor recorde, o secretário da ONU afirma que estamos na era da fervura global. E ainda, o Ministério da Agricultura e Pecuária está em Tóquio para dar continuidade à missão que busca promover a produção sustentável do Brasil. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 44 minutos, pelo horário de Brasília. Os juros bancários médios tiveram a primeira queda do ano em junho. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. A taxa média de juros cobrada pelos bancos em operações com pessoas físicas e empresas recuou de 45,4% para 44,6% ao ano entre maio e junho de 2023. O Banco Central informou que essa foi a primeira queda do juro médio dos bancos desde dezembro do ano passado. A taxa foi calculada com base em recursos livres, ou seja, não inclui os setores habitacional, rural e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
A redução dos juros bancários médios acontece em momento de queda da chamada taxa de captação dos bancos, quando eles pagam pelos recursos, e com a expectativa de corte da taxa básica da economia Selic pelo Banco Central no começo de agosto. O valor que as instituições financeiras pagam pelos recursos vem recuando desde abril. Nos últimos 3 meses, a taxa de captação das instituições financeiras caiu 1,3 ponto percentual, para 11,5% ao ano em junho. Vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira após passar boa parte da sessão oscilando entre altas e baixas. Investidores avaliaram uma série de indicadores, além de repercutirem a decisão de juros do Banco Central Europeu. A divulgação do PIB dos Estados Unidos, bem acima das expectativas de mercado, também ficou no radar. Ao final da sessão, a moeda norte-americana subiu 0,66% e encerrou o dia cotada a R$ 4,75 na venda. O Banco Central Europeu aumentou mais uma vez a taxa de juros, que atingiu o valor mais alto desde o ano 2000. Esse já é o 9º aumento consecutivo. O Banco Central Europeu aumentou a taxa de juros de referência em 0,25 ponto percentual, o 9º aumento consecutivo, como parte da política monetária restritiva de combate à inflação na zona do euro. Apesar disso, a instituição monetária sugeriu que poderia fazer uma pausa no aumento das taxas nos próximos meses. A taxa sobre depósitos, que serve de parâmetro para as demais, chegou novamente ao máximo histórico de 3,75%, atingido entre outubro de 2000 e maio de 2001. O BCE estimou que a saída da Rússia do acordo sobre a exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro poderia aumentar os preços. Os aumentos sucessivos das taxas começam a despertar temores. Lagarde afirmou que as perspectivas econômicas da zona do euro se deterioraram. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, o presidente russo Vladimir Putin prometeu mandar alimentos de graça para pelo menos 6 países da África nos próximos meses. Já o presidente da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a doação não vai resolver o impacto dramático do fim do acordo de grãos que a Rússia abandonou na semana passada. E olha só, pelo menos 9 países do Mediterrâneo sofrem com mais um dia de incêndios florestais em meio ao calor extremo na região. Um relatório divulgado hoje pela ONU indica que as 3 primeiras semanas de julho foram o período mais quente da história do planeta. Na Grécia, a luta dos bombeiros contra as chamas já dura 10 dias. O trabalho é dificultado pela temperatura acima dos 40 graus e ventos fortes. O número de mortos pelo fogo no país subiu para 5. Ao todo, mais de 40 pessoas já morreram nessa temporada de incêndios no Mediterrâneo, a maioria delas na Argélia. A ONU divulgou um relatório hoje dizendo que a metade das crianças na Europa e na Ásia Central está exposta à onda de calor e elas correm o risco de sofrer problemas de saúde graves como insolação. As 3 primeiras semanas de julho já são as 3 mais quentes já registradas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou que a era do aquecimento global acabou e está começando a era da fervura, da ebulição global. Ele disse que os países do G20 precisam estabelecer novas metas para reduzir as emissões e que é necessário parar com a queima do carvão no mundo inteiro até 2040. Guterres destacou ainda que os avisos não devem provocar desespero, mas ação. A temperatura do planeta já aumentou 1,2 grau em relação à era pré-industrial. O calor extremo na Europa já acende o alerta para a falta de energia e água. Para tentar enfrentar as consequências da situação, há uma força-tarefa em atuação na região. E após passagem pela Coreia do Sul, o Ministério da Agricultura e Pecuária está em Tóquio para dar continuidade à missão que busca promover a produção sustentável do Brasil com a possibilidade de investimentos estrangeiros para o setor. O deputado Davi Soares, que faz parte da comitiva, comentou como foi o primeiro dia de encontros no país.
Nesta quarta-feira, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, acompanhado de uma comitiva com representantes do setor e parlamentares, entre eles o deputado federal Davi Soares, deixou a Coreia do Sul e seguiu para Tóquio, no Japão, dando continuidade à missão do Ministério na Ásia. Impulsionar a produção sustentável, atrair investimentos estrangeiros e contribuir para a segurança alimentar estão entre os objetivos desta série de encontros. Agora, no Japão, o desafio é reforçar os protocolos de segurança e pontuar como o sistema de defesa sanitária brasileira atua nas exportações, já que as importações de frango dos estados de Santa Catarina e Espírito Santo foram temporariamente suspensas após a confirmação de casos de gripe aviária em aves de subsistência. Depois do primeiro dia de encontro entre representantes dos dois governos, o deputado Davi Soares falou sobre a importância da parceria do Brasil para o Japão. Estamos encerrando agora o primeiro dia de uma rodada de negociações entre representantes do governo brasileiro, aqui liderados pelo ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, e representantes do governo japonês. Na pauta está a tão desejada liberação pelo governo japonês das exportações de carne suína, carne bovina, frango, ovos para o mercado japonês. Há um motivo, uma inflação que antes desconhecida pela população japonesa após a guerra da Ucrânia e atingindo forte o bolso das famílias japonesas, e o governo local procura alternativa. O Brasil tem escala, tem produtos e tem rastreabilidade, o que vai trazer segurança nas exportações brasileiras. E segundo, eu conversava com o ministro Carlos Fávaro, está vendo com bons sinais a tão desejada liberação das exportações brasileiras pelo governo japonês. A delegação do Ministério da Agricultura encerra a sua visita ao Japão no próximo sábado e depois segue para a Arábia Saudita. Olha só, um estudo elaborado pela maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo revela que o desempenho das empresas e a saúde dos colaboradores estão diretamente ligados. É isso mesmo, e o levantamento mostra que os benefícios em qualidade de vida oferecem retorno direto sobre investimento, além de aumentar o engajamento e a produtividade. Você sabia que incentivar a prática de atividades físicas, até mesmo de baixo impacto, apenas 5 vezes por mês, faz bem não somente aos funcionários, mas principalmente às finanças das empresas? Tal medida gera uma redução de 35% nos custos de saúde das companhias. Nada mal, não é verdade? E no levantamento realizado pela maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo, foram ouvidos mais de 2.000 líderes globais de recursos humanos. Os benefícios para as empresas e funcionários são muitos. Para se ter ideia, 90% das corporações que medem os resultados dos programas de bem-estar veem um retorno positivo dos investimentos. O cofundador da plataforma e vice-presidente de parceria, João Barbosa, explica o estudo. A ideia do Gympass qual é? É promover esses programas de qualidade de vida que vão desde atividade física, atividades com psicólogo, programas de nutrição, mudança de hábito, tudo relacionado a bem-estar. A gente conseguiu consolidar tudo isso para poder demonstrar com todos os números, toda a metodologia que sim, programas de qualidade de vida são um investimento e geram um grande retorno para as empresas. A pesquisa foi aplicada em 9 países, incluindo Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. Outros dados do estudo também chamam a atenção. As empresas observaram que os programas de bem-estar são muito ou extremamente importantes para a satisfação, retenção e aquisição de talentos. No Brasil, os gestores são ainda mais otimistas com os impactos dos programas de bem-estar nas organizações. 97% das empresas brasileiras já registram resultados positivos. O mesmo percentual de líderes defendem as ações de bem-estar dos colaboradores. Barbosa considera que os dados consolidam a visão dos líderes corporativos no Brasil e no mundo de que as despesas com o bem-estar da força de trabalho representam investimento e não gasto. A empresa consegue justificar esse investimento com redução da sinistralidade em planos de saúde, redução do absenteísmo, redução de turnover,
para que não somente a empresa faça algo que seja positivo e importante para o colaborador, mas ela também tenha um benefício financeiro, um retorno desse investimento para o colaborador. Outro estudo recente do Gympass revela o ponto de vista dos funcionários sobre o tema. 83% acreditam que o bem-estar é tão importante quanto o salário. O levantamento foi feito com mais de 9 mil pessoas em 9 países. A perspectiva de qualidade de vida é um fator fundamental nas decisões que os colaboradores tomam em relação à carreira. 85% permaneceriam em um cargo se a empresa priorizasse o bem-estar e 77% deixariam o emprego que não valoriza a questão. Ou seja, o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional é a meta a ser alcançada pelos trabalhadores. Quando a gente fala de saúde mental, tudo isso é uma conjunção de fatores para você estar bem fisicamente, se alimentando bem, psicologicamente bem, um ambiente seguro para se trabalhar. Esses programas de bem-estar, quando são programas muito flexíveis, oferecem uma gama, uma diversidade de serviços para o colaborador, eles contribuem com a redução de custo e aumentam a atração e retenção de talentos dentro das organizações. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.